eu não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me livrar. A sua graça não me recusará, seu Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a sustentar. Abrigo eterno tem um Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso o malfeitor, que procura pertinaz encarnecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor e Emmanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum que pode chegar aqui, Cristo é meu Senhor, jamais me deixará. Comigo vai constante me chamar-se, dirigindo minha vida sempre está. Nunca o deixarei, mas quero serei sempre firme, cheio de fervor. A Cristo relegou meu Senhor, e eu me entregarei firmar em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Não somente pra fazer feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu
pois talvez alguma possa socorrer, brilhar no meio do meu viver. Boa noite com Jesus. Que Deus nos abençoe. Sempre eu estou dizendo, é bom estar aqui. Agora não sei se todos sentem a mesma coisa, de achar bom estar aqui. Gostar de estar aqui, amar estar neste lugar. Eu estava pensando hoje, de acordo com o que a gente vê nessa abertura da igreja agora, mesmo antes, mas agora depois que abriu, a gente vai ver quem vai estar em condição de continuar num posto de dever da igreja, até mesmo ministrando um dom que a pessoa tem, mas dom é sem arrependimento. Então a pessoa tem dom, mas não tem procedimento, não tem. Então, às vezes, eu acredito que nós vamos chegar ao ponto de pessoa dizer, ó pastor, nós vamos ouvir coisa que vai acontecer isso. Eu não vou usar nada porque eu não estou em condição para isso. A minha condição, a minha maneira não me dá condição para fazer alguma coisa na igreja. Mas isso vai acontecer, como o irmão Rodrigo falou aqui, nós pensamos assim que Jesus, ele atendeu aqueles que buscavam, e acho que até hoje ele é do mesmo jeito, ele atende aqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, as pessoas que Jesus foi usado para atender são aquelas pessoas que vieram desesperadas a Ele. Estavam esperando uma solução na vida e só Ele podia resolver, e às vezes era só uma oportunidade que a pessoa tinha. E Jesus não deixava de atender, e nisso aconteciam os milagres. Parece que Jesus não andava caçando gente para ele curar, não. Será que eu estou pensando errado ou certo? Jesus andar caçando gente para ele curar, para ele converter, querendo acertar a vida de alguém? Eu creio que Jesus trabalha de outra forma. Quem quer acertar a vida, vem a Ele. Quem quer ser curado, vem a Ele. Quem quer ser liberto, vem a Ele. Quem quer aprender, vem a Ele. Então, Ele diz, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Ele até diz que ninguém vinha a Ele se o Pai não trouxesse. Às vezes nós trabalhamos
e queremos fazer uma igreja santa ou qualquer coisa assim, mas parece que Jesus ele não atendeu esse tipo de coisa. Inclusive ele diz: eu não vou fazer nada, não faço nada sem antes eu ver o Pai fazer. Então, quando uma pessoa vinha, sabia que era o Pai que estava trazendo. Ninguém vinha sem o Pai trazer. E deva ser desta forma até hoje, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Aí, nesse período agora, nós vamos esperar por isso, né? Que as pessoas que vêm, como o Maurício falou, vêm em busca de alguma coisa, com certeza recebe. Se não, talvez fica para outro culto, outra vez. Mas vamos ficar de pé, vamos ler novamente Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Que diz assim, Colossenses capítulo 3. Esses são os meus versículos, vou sempre ler isso aqui. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Esse versículo 3 também, a gente tem ele aqui, mas eu não vou estender até o 3 não. Porque na realidade é isso aí. A nossa vida, ela tem que estar escondida. Mas vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Depois outra hora eu vou ler o versículo 3. Senhor Jesus, mais uma vez nós lemos essa escritura e nós esperamos no Senhor, ó Deus, nesses momentos agora, para estarmos juntos aqui, meditando na Tua Palavra. Cremos que é pelo Espírito que nós estamos aqui. Fomos trazidos pelo Pai, ó Deus. E cremos que o Senhor está presente. E o Senhor pode, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, falar ao nosso coração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais um ano se passou e estamos aqui. Enfrentamos dificuldades para voltar a este lugar. Apesar das grandes provas, não podemos esquecer Das bênçãos que aqui vamos receber. Colocamos de pé e unimos as mãos. Vemos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome. Porque sabemos onde Deus está, se torna um santo lugar.
tempo esperamos pra chegar aqui. O caminho se mostrou estreito, mas de todo jeito estamos a sorrir. Este precioso lugar nos anima a caminhar para o mais glorioso encontro alcançar. Colocamos de pé e unimos as mãos. Vemos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar. Colocamos de pé e unimos as mãos. Vemos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar. Porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar. Eu estava lembrando agora, quando nós começamos aqui, o culto era lá na Emangênia. Eu acho que nesse tempo, não sei se o irmão Pedro lembra, por volta daquele tempo, o saudoso pastor Moura estava um movimento ali no Rio Verde. Você lembra daquele movimento dele, irmão? Lembra, né? Pois é. Aí eu estava pensando o seguinte, que ele, com aquele grande movimento, aquela coisa que ele tinha, como ele sempre era, empolgado demais, e ajuntava gente, muita fachada, muita placa, culto de cura, mas a gente teve ali naquele movimento um dia, e ele deixou a gente falar lá. E nem tanto, não sei se foi uma ou duas vezes, não sei se o pastor Nazareno também teve uma vez, e aí ele decidiu a vir para a mensagem. Mas o que ele estava visando? É que tinha uma igreja, que tinha um movimento de gente? Não, tinha o irmão Cláudio, a irmã Leia, a irmã Gênia, o esposo dela não era crente, e já tinha a irmã Cleusa, mas que veio para cá primeiro, mas dificilmente eles iam nesse culto, mas ia 3 pessoas lá no culto. E aí foi a essa época que aquela igreja, eu acredito que o pastor Moura pensou que ele ia levar todo mundo para lá. Mas Deus estava tratando com a família dele, essa família. E eu creio que Deus tem alguma coisa com essa família. Nós precisamos crer nisso, porque eles deixaram tudo aquilo e vieram de pouco. Inclusive, eu acho que o irmão Edivar era até fora, né? Ele não era de crença, não. Mas ele, aquele jeito sistemático dele, certamente Deus mexeu com ele de alguma forma, porque não foi nada que nós fez que faria aquele homem mudar de caminho, mudar de maneira. Ele tinha um cigarro bem charutado mesmo, né?
E era assim. Mas aí a gente lembra dessas coisas, como hoje aqui, para mim já tem muita gente, pelo que era, né? E a gente lembra de coisas que Deus, só Ele podia fazer, e a gente estava contemplando e somente vendo o que Deus estava fazendo. Eu acredito que Deus, Ele não perde o que de alguma forma tem aproveitamento, sim. Ainda que uma igreja ou uma família vem para a mensagem por causa de para aproveitar um ali. Aí Deus é obrigado a trazer aquela igreja, trazer aquele povo, trazer aquela família. Se Ele tem um eleito ali dentro, Ele pode fazer isso por aquele. Depois, se eles não for eleito para essa primeira ressurreição, eles deverão ter uma recompensa na segunda ressurreição, porque eles foram parte daquele eleito, se tiver alguma coisa a ver com ele, né? Uma mãe, um pai, um parente que até deu apoio e tudo mais. Então, essa coisa é muito profunda, as coisas simples é profunda, né? Eu estava pensando, irmãos, quando Deus estava trabalhando comigo, eu fugia de toda forma de ouvir crente. Eu sabia que se eu fosse ouvir crente, eu ficava contaminado. E eu queria mais um tempo. Eu queria mais um tempo lá fora. Mas quando a coisa aproximou, e a gente tinha aquela tendência, quantas coisas a gente já atravessou para chegar aonde a gente está. Eu podia ser um católico lá de, sei lá como é que podia até ser, mas os milhões ficaram para trás e a gente escapou, foi em frente. A gente viu a luz e andou na luz naquele dia. Aí, nessa saída, eu tinha um tio que até antes era meu padrinho, ele era crente. Aí ele me chamou, aí ficou o catolicismo para trás completo. Uma vez por todas mesmo, né? Toda idolatria saiu, toda jogatina saiu de vez mesmo. A gente morreu com Cristo, é o terceiro versículo aqui. Por isso que o primeiro fala assim, se já ressuscitaste. Porque o terceiro aqui diz assim, o terceiro aqui diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Eu estava lendo a respeito de como que Deus esconde pessoas. Ele esconde pessoas e esconde das pessoas. Deus escondeu Moisés na cara de todo mundo ali no Egito e ele escondeu Moisés deles. Era Deus escondido ali entre eles. Se eles soubessem. Aí, se for pregar sobre isso aí, é muita referência, como Deus esconde. E Jesus chegou a dizer que Deus esconde essas coisas dos sábios, entendido, para revelar aos pequeninos. Então, nós não vamos entrar nesse assunto de Deus esconde. Mas olha aqui, se já ressuscitaste,
com Cristo, buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós, irmãos, estamos entrando em Cristo e ficando escondidos. Deus se agrada de esconder de quem Ele quer e dá a conhecer a quem Ele quer. Amém? Ele quis te dar a conhecer. Que coisa, né? Eu queria falar uma coisa que não falei. A irmã Ruth, ela está ao meu lado agora, voluntariamente, sem chamar. Ela fica lá em casa, camarenta, ficando na hora dos cultos. Aí as pessoas aparecem voluntariamente para fazer alguma coisa por a gente. Eu podia pensar, como é que eu vou continuar atendendo a igreja com a pessoa em casa nessa condição? Não pode deixar um minuto sequer. Não pode deixar um minuto sequer perder de vista. E é uma prova que vem para a gente, é um teste que vem para a gente. Mas eu estava orando e nessa oração eu acrescentei para Deus nos dar, entre muitas coisas que Ele pode nos dar, Ele nos conceder administração. Deus nos conceder, nós precisamos de ser administradores. Se nós não for administrador, nós não vamos saber administrar a nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa salvação, tem que ser administrada. Então, a pessoa que vence é uma pessoa que administra, e é uma pessoa que tem liderança. Eu estava pedindo isso, administração, liderança e equilíbrio. Porque nenhum homem desses que são governos dá conta se Deus não der para ele. Não daria conta de governar nada se Deus não desse capacidade para ele. Ele sairia logo. Ou então ele morreria de depressivo, qualquer coisa assim, de tanta pressão que rodeia ele. Então não fica pensando você que é uma capacidade do homem para isso aí, não. Deus, Ele levanta esses homens e sem Ele permitir, Ele não assentaria ali. Então, mais ou menos eu estava pensando, se a gente teve administração nas mínimas coisas que Deus pôs na mão da gente, se a gente teve liderança sobre as mínimas coisas que Deus pôs na mão da gente para liderar, e se Deus tem dado tanto equilíbrio durante todo o tempo, nessas mínimas coisas que veio cair na responsabilidade da gente, ter equilíbrio, então o cristão, a mulher cristã, ela tem isto, porque quem tem Jesus tem tudo. Agora, quem não tem Jesus pode dizer que tem tudo, mas não tem nada. Mas se realmente uma mulher tem Cristo em sua vida, ela já ressuscitou com Cristo, e ela está morta, e a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, pode ter certeza que você vai dar conta. Pode ter lutas tremendas, ser difícil, mas você dá conta. Você vai dar conta. Porque é Ele na sua vida. É Ele na sua vida. Ainda que seja uma partícula bem pequenininha para você, mas Ele toma conta da sua vida, toma conta da nossa vida. Então, ninguém detém um cristão.
Nem a morte detém um cristão. Não. Aí que eu ia dizendo do meu tio, aí ele chegou, aquela pessoa. Você sabe o que é a pessoa que chegou lá em Jesus no monte da tentação? Fala que Satanás chegou nele lá, mais acolá, mais ali. Mas aquele tio que era uma autoridade, era uma pessoa e já era crente, estava na frente, falou para mim: olha, rapaz, você passou a ser crente, vai passar a ser crente, você vai querer, mas eu vou te apontar uma igreja, que essa é a igreja. Olha, para dizer a verdade, ela é quase do jeitinho da igreja católica. Não tem quase diferença nenhuma, dá certinho. Aí aquilo já caiu no meu entendimento, então não é o que eu estou querendo. Se é quase do mesmo jeito, ele até citou, não. É porque lá não tem imagem de escultura, não tem a idolatria de adorar a imagem. Agora, o mais é a presbiteriana. Ele estava me encaixando na presbiteriana. Mas, irmão, essa administração, essa sabedoria, sei lá, essa escolha de Deus, eu não falei para ele não e nem nada, mas isso aqui não aceitou não. Aqui dentro não aceitou aquilo não. Bom, aí eu passei os presbiterianos tudo para trás. Ficou catolicismo, presbiteriano, ficou tudo para trás. Sei lá quantos milhões que nunca mais nem olhei para trás por aquilo. Aí eu tinha uma tia, aí veio esse tio, aí depois veio a minha tia, que era mulher de um grande fazendeiro, e ela era da igreja batista. E ela, pessoa muito boa, uma pessoa dócil, batista é gente boa demais, uma igreja que foi muito organizada mesmo, os hinos, os cânticos e tudo. Aí aquela doçura de pessoa e veio, falou: olha, você daria bem para encaixar na nossa igreja. E eu pensei, eu fiquei até animado, porque olha, minha tia já é crente. Naquele tempo ser crente era coisa estranha, era vergonhoso ser crente, era coisa que era estranha para o mundo. Mas aí eu olhei na orelhinha dela, estava o brinquinho pendurado. Para mim, meu senhor, a senhora é batista? É. Você precisa de ver que igreja que é a igreja batista. De fato, ela estava falando verdade. E igreja aquela é uma. Mas aqui não. Aqui não queria ser batista, não. Aqueles que encontrou com Paulo eram batistas. E ele estava lá esperando por alguma coisa a mais. E quando chegou, eles andou naquela luz. Ficou para trás. E a gente seguiu em frente. E por sorte, os adventistas tinham dado um livro que vocês já conhecem, para o meu avô, tinha dado um livro para o meu avô, A Vida de Cristo, toda figurada. Não sei se vocês conhecem esse livro, quem conheceu? Um livro que tinha toda a figura da vida de Jesus, livro da vida de Jesus, todo ilustrado, os apóstolos ali, tudo. Aquilo foi um livro que evangelizou muita gente. E lá tinha um velhinho que era barbudo assim. Adventista tem que entender ser barbudo desde o começo mesmo. Aí aquele velhinho disse que era adventista, esperava a vinda de Cristo. Aí meus colegas lá e uns outros criticavam muito. Isso foi bem antes, né? Que fizeram uma zombaria com aquele velhinho, que ele esperava Cristo. E no tempo da Semana Santa, lá, final da Quaresma, fizeram um bonecão muito grande lá e foram
fez bem feito mesmo, e encostou na porta dele assim. Isso é crítica deles lá, né? Mas dizem que ele saiu de manhã cedo e olhou assim e falou que era Jesus que tinha chegado, já tinha vindo, e correu para dentro e falou para a mulher dele que era Jesus que tinha chegado, porque tinha aquela fã de Jesus vir. Agora, isso era crítica deles, né? Aí ele chamou a esposa dele, quando abriu a porta, ele caiu, estava encostado na porta. Aí ele disse que não era Cristo, mas era malfazejo, Aí eles riam e zombavam disso, demais na conta, para eles era uma graça. Mas tudo isso, irmão, tudo valia. Tudo vale até as críticas do incrédulo levam o crente a ser crente. Leva a gente a distanciar deles. Porque a gente respeitava isso desde muito antes. A gente nunca foi um crítico de uma pessoa religiosa. Não, a gente nunca foi. Mas com tudo isso, a gente nem olhou para adventista. Deus parece que guiou a gente para frente mesmo. A gente leu aquele livro, foi muito bonito, era bonito demais a história da vida de Jesus ilustrada. Mas não foi aquele livro que me pegou. Não. Aí a igreja que tinha lá perto era pentecostal. Aí a gente vai na mensagem do irmão Brano, ele veio passando por tudo e veio os pentecostais por último. Foi os últimos que vieram, foram os pentecostais. E o irmão Brano tinha que passar por tudo e chegar aos pentecostais, como aconteceu com ele lá no começo, e depois ele trazer a restauração dos dons. E ele fala muito, né, que ele apoiou muito os pentecostais de primeiro mesmo, aqueles antigos, que tinham os dons mesmo de verdade. Então, irmãos, como que Deus vai guiando a pessoa e milhões caem de um lado, e milhões caem do outro, e milhões caem de cá, e milhões de lá. Você vem falar de Sansão derrubar 1000 filisteus de uma vez, você admira. Mas quando prega a mensagem 1 em 1 milhão, quer dizer que você não derrubou 1000 não, você derrubou 1 milhão para você sair na frente. Aí ilustra-se aquele um que entra para a vida e deixa 1 milhão de germes para trás. Então a mensagem 1 em 1 milhão, você já pensou quantos que você deixou para trás? Para você conhecer o que você conhece, você deixou 1 milhão de mulher para trás, irmão. 1 em 1 milhão. Mas, se não fosse Deus, na nossa vida nós enganchava logo no começo e achava que já era muita coisa, era tudo. Se eu fosse um católico que ficasse sendo, eu ia ser um grande católico. Se eu fosse ser um batista, eu ia encaixar demais lá, eu ia ser uma pessoa lá, não é? Se eu encaixasse na presbiteriana, qualquer uma delas, mas não tem como encaixar. O eleito não encaixa nessas coisas. Aí você pensa, se eu tivesse ficado na Assembleia de Deus, como meus companheiros ficaram e cresceram, passaram a ser pastores de grandes igrejas e coisa mais, mas mesmo ali entre os pentecostais, ali naquele tempo meu, quem gritasse mais alto é que tinha mais de Deus. Desse conta de gritar mesmo, falar em língua aí, estava no máximo. Mas, irmãos, entre os pentecostais, com tudo aquilo, a alma queria mais. Era bom, aquilo lá era tremendo, aquilo lá tremia o chão, os pregadores pregando, falando em Abraão, falando em José do Egito, e essas coisas pregavam, não são tremendas assim que balançava, e o povo chorava, e às vezes até caía.
Como o irmão Brana disse que tinha lugar que eles tinham que despejar água nas pessoas. Tanto poder de Deus. Mas, irmão, nem isto segura um eleito. Nada segura uma pessoa eleita, predestinada. Por isso, então, devemos administrar a nossa eleição, a nossa predestinação, a nossa salvação. Devemos liderar e ser líder sobre todo o Espírito, porque o Espírito que habita em nós, ele é mais forte do que qualquer espírito. Eu tinha um tio que era espírito, e também se eu caísse no espiritismo, ele era um tio, ele era assim, bem espírita mesmo. A mulher dele era média, e eu tinha uma filha, uma morena. Aí ele é um dos que interessou que eu casasse com a filha dele, porque eu ia dar um espírito daquele bom mesmo. Mas, irmão, ali o espiritismo ficou para trás. Não teve como. O meu tio falou: olha, não tem jeito da gente falar com você, porque você tem um espírito muito evoluído. Ele conheceu em mim. Ele falou: olha, eu era jovem. Ele falou: olha, eu vejo que você tem um espírito muito evoluído. Então não tem nem como. Parece que nós não estamos nem no seu nível. Eu não era nem crente ainda não. Era um jovem. E essa moça que era minha prima, não sei o que foi, ela partiu, creio que partiu para o Senhor, não sei, ainda sem casar, nova. E aí vem atravessando essas coisas. Já pensou que oportunidade, irmão, de eu ser uma pessoa no espiritismo? Quem que seria lá? Mas Deus estava nos trazendo para uma coisa. Deus estava nos fazendo caminhar para encontrar com esse profeta da última era. Deus estava trazendo a gente para encontrar com essa mensagem da última era. Agora pensa na sua vida, pensa em você, a maneira que Deus tem lidado com você, a maneira que Deus tem te encontrado, em que família que você veio nascer, para poder estar aqui na mensagem. Pense nisso. Pense nisso aí. E veja se não tem uma razão para nós cuidar da nossa vida, porque tem gente brincando com uma coisa, brincando com um valor muito grande. Depois nós vamos ter tempo, né? A gente não queria pregar, eu queria só conversar com os irmãos, mas a gente veio dessa forma. Agora parece que eu estava pensando aqui atrás, eu estava pensando nisso aí, nós temos que ser polidos, nós temos que ser pilados, nós temos que ser esmerilado mesmo. Agora, o que vem acontecer com um crente como Jó, o que vem acontecer com um crente como Abraão, o que veio acontecer com Jesus. Mas eu estava pensando, eu pensei no pilão de arroz. Quando eu casei, eu fui para uma casinha na beira do rio lá, e a gente pilava arroz, era no pilão. A Marlene, muito trabalhadeira, nova, né? Nós dois. À noite, hora dessa, nós estávamos no pilão. Aí nós batia o pilão no arroz. Era um arroz de primeira, arroz que estava guardado na tulha, mas tinha que pilar ele, não ia comer com a casca. Irmão, então tudo quanto é casca tem que sair. E nós pilava ali, batia até que dava farelo mesmo. Aí pegava, punha na peneira, a pá que que chamava a pá de abanar. Aí tirava aquele farelo e punha o arroz de novo no pilão. Agora já estava mais descascado. Aí era outra pilada. Pilava até que o farelo ficava miudinho, bem miudinho mesmo. É fininho, né, que fala. Aí é que tirava do pilão
Colocava lá, abanava, tirava o farelinho, aquele farelinho que é o melhor do arroz, mas aí ficava o arroz integral. Mas mesmo assim, eu acho que vocês não entendem essas coisas, mas ainda ficava um marinheiro ainda, e tinha que catar. Aí fazia assim, peneirava, e ficava o arroz. Aquele arroz que não descascava era marinheiro, né? Não sabe disso, né, meu assim? Era o marinheiro, aí tinha que catar com a mão, tirar tudo, pilar de novo outra vez, misturar no outro. Aí ficava o arroz integral. No outro dia a gente ia comer. E a gente foi criado com isso, arroz integral. E não sei, a gente comia, tudo era natural, integral, arroz de minjola, arroz de pilão, tudo. Mas, irmão, aí quando você vai pensar nas coisas, nós às vezes pegamos uma igreja, um povo que vem, mas para isso ficar no ponto de ser usado mesmo, tem que acontecer um processo. E às vezes esse processo é trabalhoso, mas eu li aqui na mensagem as 10 virgens, e o profeta fala nisso, que o profeta fala nisso, que até nós chegar ao ponto de ser usados, prontos para ser usados, então nós temos que ser polidos, unidos, e tudo quanto é escória, tudo quanto é casca, tudo quanto é resíduo tem que sair de nós. Será que nós vamos admitir, se nós for trabalhar nessa igreja aqui agora, e nós admitir, eu quero deixar essa última palavra, os casais estão precisando de uma polida. Eu não sei se vai ser coletivo, se vai ser particular assim. Irmão, eu creio que Deus me fez eu ver isso, saber disso. Olha, ser esposo como cristão, ser esposa como cristã, tem que ter sabedoria de Deus. Porque vai levando as coisas assim, tem coisa insatisfatória e pode ser eliminada. Porque a vida de um casal de cristão, ou mesmo de uma mulher cristã, mesmo que o marido não seja cristão, ela tem um poder muito grande. Deus está nisso. Mas vamos chegar a hora, quem sabe, de nós ver como é que Deus vai nos dirigir a tratar disso. Porque eu penso assim, que tem coisas, tem casais que precisa mesmo de Jesus, né? Mas tem casos que precisa de médico, tem casos que precisa de psiquiatra, às vezes psicólogo, que é uma coisa muito complicada, igual você arranjar advogado. É muito complicado. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele é tudo isso. Se nós desse conta de nos render a Ele, Ele faria tudo na nossa vida e acertaria muita coisa que tem que ser acertada, para nós ficar no ponto de ser usados. Deus quer nos usar, mas Ele quer que nós cheguemos na posição, mesmo no corpo dEle. Amém? Na casa do Senhor. Nós cremos na presença do Senhor e cremos que a bênção do Senhor tem nos atingido nesta noite. Cada um vai em paz para suas casas. Guarda, Senhor, cada uma dessas vidas, ó Deus. Guarda a nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe um ao outro. Amém.